obrigado. Sobre a última, nós paramos exatamente na última vez, só para eu ter uma ideia aqui. Então a gente estava falando já do steady pulse, tá legal. Então a gente estava, quer dizer, ação efetiva ou potencial efetivo aqui, ligado ao potencial efetivo, voltar à discussão do steady pulse, que a gente estava já abordando, né? Bom, então nós já tínhamos visto, né? Já tínhamos visto nas aulas mais anteriores ainda, que vamos colocar aqui a sigla que a gente usa, que o mecanismo de quebra espontânea da simetria, então é um mecanismo em que nós implementamos a simetria mediante, né, o valor esperado do vácuo de algum tipo de campo, que não, como que a gente diz, condensa no vácuo, mas que não pode ter caráter tensorial para não quebrar a simetria de Lorentz. Então o que nós temos basicamente é que campos escalares, né, podem ter então o valor esperado no vácuo não zero. Então, basicamente, o que nós vimos é isso aqui sendo diferente de zero. Então, o que nós temos é que no setor dos escalares, por exemplo, né, a variação de campos escalares vai ser através de uma transformação infinitesimal colocada desse modo aqui, onde nós temos os geradores da transformação. Vou colocar aqui, a gente tem os fios J, o valor esperado disso aqui. E aí, basicamente, é aqui que está a quebra espontânea da simetria. Se todos esses valores esperados no vácuo aqui forem nulos, automaticamente todos os ΔΦ são nulos. O que a gente está dizendo é que a simetria, o que caracteriza uma configuração de vácuo é o conjunto, né, o que caracteriza a configuração de ground state, o vácuo, do modelo que a gente considera, é o conjunto de valores esperados no vácuo dos campos φ. Alguns são zero, outros não são zero, mas a gente tem um conjunto de campos, né, um conjunto de valores esperados no vácuo. A quebra da simetria, ela está ligada a isso. Se eu fizer uma transformação e o ΔΦ for diferente de zero, para um I pelo menos, significa que eu mudei o vácuo. Se eu fizer uma transformação em cima desse conjunto de valores e encontrar que para alguns campos φ eu tenha esse valor não nulo, então significa que o vácuo não é invariante. Eu mudei a configuração de vácuo. Então isso aqui é o que caracteriza, né, a não invariância do vácuo ou a quebra espontânea da simetria. Claro que para isso aqui ser diferente de zero, é necessário que pelo menos um desses caras seja zero. Se todos forem zero, a solução é sempre trivial. Então, a quebra espontânea da simetria ela é caracterizada pela não invariância do vácuo, pelo fato do vácuo mudar. E aí, para ele mudar, é preciso que eu tenha, então, φ, valores esperados no vácuo, pelo menos algum campo que seja escalar, para não quebrar a simetria de Lorentz, né? Por exemplo, seja diferente de zero. Então, normalmente, a gente começa por aqui. A gente procura escalar, que tenha valor esperado no vácuo diferente de zero, mas, na verdade, isso é necessário para que isso aqui ocorra. O que a gente está buscando é isso, né? E aí esses campos aqui que adquirem valores, essas variações que são não nulas no vácuo, elas é que vão configurar para nós aquilo que nós chamamos dos modos de Goldstein. São os objetos que vão apresentar, né? A gente tem energia, a energia do vácuo é invariante, né? Se a gente fizer uma transformação, o lagrangiano sendo invariante, o hamiltoniano sendo invariante, quando eu faço essa transformação, essa transformação aqui ela não custa nenhuma energia ao sistema. A energia dessa configuração é a configuração φ. E a configuração φ mais ΔΦ tem a mesma energia, porque eu fiz uma transformação daqui para cá, eu fiz uma transformação de simetria. O hamiltoniano é invariante, então esses dois estados aqui, eles têm a mesma energia. Então, essa configuração aqui, ela tem energia nula. Então a energia dela é zero. Se eu gero uma configuração que é constante, né, a partir do vácuo, eu gero uma configuração que é constante, significa que o comprimento de onda é infinito. Ou seja, o momento, o vetor de onda tende a zero. Então, se nós temos a energia tendendo a zero, um vetor de onda tendendo a zero, isso significa energia frequência, né? Então, isso significa que ômega tende a zero,
quando kappa tende a zero. Então, se ômega tende a zero quando kappa tende a zero, ou seja, a energia tende a zero quando o momento tende a zero. Então, isso significa que eu estou falando de uma partícula de massa nula. Então, esse é o conteúdo aí da quebra espontânea de simetria. O que é fundamental para nós, então, é que a quebra espontânea de simetria ela é realizada nas funções de Green de um ponto, porque o valor esperado no vácuo de um campo escalar é justamente isso aqui. É a configuração, é o que a gente chama de função de Green de um ponto. Eu tenho apenas o valor esperado no vácuo de um único campo. Se eu tiver dois campos, nós vamos falar depois sobre a quebra dinâmica de simetria, aí a gente vai ter aqui um produto de campos, não um único campo. Então, essas funções de Green aqui, quer dizer, elas têm essa estrutura. Eu tenho um campo, tenho uma perna externa, e aí aqui eu tenho algum processo, uma caixa preta, né, de processos virtuais. Eu tenho um conjunto de processos virtuais, pode ser um loop, dois loops, etc. Mas basicamente a função de Green que a gente está calculando é essa função de Green aqui, a função que tem um campo na perna externa. Então isso aqui é o termo, né, linear em φ. Quando a gente fala da ação efetiva, né, a gente faz a ação efetiva, a gente faz uma expansão da ação em termos dos campos, né? Então é isso aqui, essa função de Green aqui, ela está representando a função de um ponto. Vamos falar sobre isso agora. A função de um ponto na ação efetiva. Então o papel dos steady poles é muito importante, porque são os steady poles que controlam esse tipo de diagrama de Feynman, esse tipo de função de Green, que tem o valor esperado no vácuo de um único campo, são os steady poles que estão por trás da quebra espontânea de simetria. Porque é preciso que essa função de Green seja não zero, para que a gente possa implementar a quebra espontânea da simetria. Todos esses valores aqui sendo zero, então não tem como. Claro, numa teoria Φ4, né, se a gente observar uma teoria do tipo lambda Φ4 apenas, né, quando eu tenho lambda Φ4, se eu quiser desenhar esse vértice aqui é um vértice com 4 escalares, né, então eu tenho um vértice assim, 4 vértices. Então, eu não consigo gerar não posso, esse gráfico é um loop, não existe, porque esse vértice aqui é Φ3. Então eu precisaria de um vértice, ou eu teria essa contribuição aqui a dois loops, mas aqui também eu não posso fechar, então o único gráfico que eu posso fechar desse tipo a um loop é esse gráfico aqui, mas esse gráfico aqui é uma função de Green de dois pontos, não é uma função de Green de um ponto. Então, no modelo Φ4, diretamente, né, nós não temos, né, um loop, não aparece o tag pole, só se. Como é que o tag pole vai aparecer? Vamos olhar então aqui rapidinho, né? Se a gente pegar o modelo Φ4 e fizer a expansão em torno, né, do valor esperado no vácuo. Vou pegar isso aqui. Então a ideia que nós vamos ter é essa, nós estamos caminhando na direção dos tag poles, e nós vamos ver então que o método que nós vamos implementar tem uma grandeza aí chamada potencial efetivo, né? Que é a grandeza que a gente vai usar, adotar, para poder fazer uma inspeção da quebra espontânea da simetria, já levando em conta os efeitos quânticos, né? Não considerando apenas a teoria em nível clássico. Vamos então pegar aqui o paradigma aí dos modelos de quebra espontânea da simetria. Vamos pegar o exemplo da interação. Nós precisamos ter um lagrangiano, quer dizer, a quebra da simetria está no setor de escalares, então vamos pegar aqui o setor de escalares, só para a gente ter uma ideia, né? Vou pegar aqui como se fosse um conjunto de escalares reais, vou pegar aqui o nosso φ ao quadrado, e aí aqui o potencial, nosso clássico potencial, que tem que ter aquela estrutura, né? Um meio, né? Do M2, Φ2, o campo é real, né? Vamos lá, aqui só para facilitar a vida aqui o nosso campo real, campo Φ4. Então, na situação em que N2, então se na situação em que o N2 é real, a gente já sabe, N2 é positivo, perdão, o mínimo é φ igual a zero, então a gente está trabalhando nessa situação. O valor, o φ, não vou nem retomar essa história, o φ que dá o valor mínimo, né, da energia é igual a V, é igual a zero. Então a gente está nesse caso. Então isso significa que do ponto de vista, né, da correspondência quântica é o valor esperado no vácuo
nesse campo aqui é igual a zero. Então isso significa o quê? Que a trilevel, né? Eu não tenho quebra espontânea de saco. Essa trilevel, essa função de green é nula, então a gente não tem que isso aqui é correspondente, né? Esse campo, esse valor mínimo significa que essa configuração de campo no vácuo, que é a configuração de vácuo, é isso, é especificar os valores de todos os campos no vácuo do sistema ser zero. Agora, se o M2 é negativo, nós já sabemos fazer esse cálculo, a gente deriva, minimiza o potencial. Então, no caso do M2 ser negativo, ou seja, no caso da gente ter quebra espontânea de simetria, então, esse objeto aqui é diferente de zero. Então, isso aqui é diferente de zero. Então, isso significa que eu tenho uma função de Green, né, não nula, ou seja, tem a trilevel, essa grandeza aqui sendo diferente de zero, está me dizendo que tem a quebra. Agora, se tem a quebra, então nós sabemos, né, que esse campo aqui, ele tem que ser pensado, ele contém uma configuração de vácuo, então o que é o campo quântico vai ser a flutuação desse campo em relação a esse vácuo aqui. Vamos chamar esse campo aqui, sei lá, vamos chamar de H, que hoje a gente fazer, né? A gente adotava essa notação. Chamar esse campo aqui de H. Então tá certo. Então é isso aqui, né, que está me dando, né? Está me dando o campo que flutua, tudo que vai ser o campo quântico. Então nós estamos observando que se esse cara aqui é V, então o valor esperado no vácuo de φ é igual a V mais o valor esperado no vácuo do H. Então, se esse φ aqui é o próprio V, então agora eu estou considerando que o campo, que é a flutuação, esse campo tem valor esperado no vácuo igual a zero. Então, o que nós estamos observando? Que se nós encontramos a configuração de vácuo, né, a configuração de campo que flutua em termo do vácuo, essa tem sempre o valor esperado no vácuo igual a zero. Então, esse campo aqui, a função de Green de um ponto para o H é zero. Vamos colocar isso aqui nessa expansão para a gente ver fazer a seguinte observação. Se a gente agora, então, substituir, vamos chamar isso aqui é o nosso V, né? O V de φ. Então, vamos substituir o nosso V. Então, vamos falar, nós temos um V de φ, nosso V de V mais H, né? Então, vamos fazer a seguinte coisa. Vamos fazer essa expansão aqui. Aqui é claro, H derivada de V é zero, porque o campo tem que ser, as nossas suposições de que o vácuo é uniforme e isotrópico, né? Então a gente tem o nosso Lagrangiano. Oi, pode falar. Só para utilizar essa consequência, pode falar. Eu perguntaria o seguinte: vamos dizer, se eu fosse um terrorista, sim, e quisesse que o V fosse, não tivesse o H. Não tivesse o H, certo? Se você falou para a gente, olha, se você for um terrorista, então você diria, você vai ter que ter o M2 menor que zero, o M2 menor que zero. Certo. Mas daí, digamos, essa escolha entre M2 menor que zero, M2 é uma escolha que, digamos, você, que nem aquele filme do Carvalho, escolhe uma torneira, abre e fecha, ou ele foi num livro de álgebra linear e abriu e fechou. Tá certo. Vamos dizer o seguinte. O que controla esse, o parâmetro importante para nós, né? Falava assim, qual é a fisicidade de fazer maior ou menor do que zero. Então você imagina o seguinte, claro, você tem, na verdade, a tua teoria, o teu modelo aí tem dois parâmetros. Nós temos o parâmetro M2, né? E temos o parâmetro lambda. Esse parâmetro aqui, nós já entendemos que por questão de positividade da energia, para poder garantir a estabilidade e a existência do ground state estável, ele tem sempre que ser maior do que zero. Agora, esse parâmetro aqui, que tem dimensão de massa ao quadrado, ele é que pode ser maior do que zero ou menor do que zero. E aí, a situação sem quebra e com quebra vai depender desse parâmetro. Então, normalmente, o que você pensa é que esse parâmetro pode ter uma física mais fundamental por trás desse parâmetro. Pode ter alguma coisa que o M2, né, ele é zero ou não é zero, porque ele tem uma dependência de um certo parâmetro externo. Vamos dizer esse parâmetro chama de psi. Existe algum parâmetro externo que pode ser a temperatura. E então, esse parâmetro, de repente, tem um comportamento de acordo com esse psi. Então, vamos dizer, o psi
pode tomar, ele pode se aproximar de um valor crítico, um certo valor que eu chamo de valor crítico, tal que M2, ele, quando psi tende a se acima, né, M2 seja, vamos colocar assim, M2 seja maior do que zero ou menor do que zero, numa situação em relação a esse parâmetro. Por exemplo, se o psi for maior do que esse valor psi crítico, M2 é positivo. Se esse psi ele evolui a um parâmetro que eu posso controlar, e se esse parâmetro for menor do que um certo valor crítico, esse M2 tende a zero. Então, o que a gente pode imaginar é que, claro, na maneira que nós estamos colocando aqui, nós não temos nada por trás desse M2. A gente está dizendo M2 é positivo ou é negativo porque eu quero. Como você falou, mexo aí no botão. Mas suponhamos que exista um parâmetro que esteja por trás desse M2, um parâmetro independente. Normalmente a gente pensa nesse parâmetro como, por exemplo, sendo a temperatura. Meu sistema, ele tem uma certa... Eu posso mexer na temperatura do sistema e, dependendo dessa temperatura, eu posso ter um parâmetro que vai depender de T menos TC, sei lá, eu poderia dizer que esse M2 aqui é um parâmetro alfa ao quadrado, sempre positivo, vezes T menos TC. De tal maneira que para T maior do que TC ele é positivo e para T menor do que TC ele é negativo. Porque é um modelinho, uma possibilidade. Mas o que nós estamos dizendo... Mas esse M2 não quer dizer que é massa ainda, não é? Não, ele tem dimensão de massa, não quer dizer que é massa. É um parâmetro com dimensão canônica de massa. A gente bota M2 por causa da dimensão. Massa ao quadrado. Tem dimensão de massa ao quadrado. Mas não significa que essa grandeza seja o quadrado de um número real. Pode ser positivo ou negativo. Você poderia chamar isso aqui, então, sei lá, de um parâmetro, né, zeta, né? Sei lá, um parâmetro. Mi, olha, pode chamar isso aqui de mi. Esse mi tem dimensão de M2, é uma coisa que tem dimensão de massa ao quadrado, mas pode ser positivo ou negativo. E aí esse mi, ele vai ser controlado por esse parâmetro psi. Então, você imagina que tem um parâmetro que controla a fase que o teu sistema está. Ele pode estar numa fase em que a simetria é exata, pode estar numa fase em que a simetria é quebrada espontaneamente. Isso que a gente tem que dizer. Mas a minha questão, meu Deus, eu sou um terrorista. Então, que sentido? Eu quero controlar a massa do mundo. Ah, entendi. Assim, mas eu preciso ter uma coisa assim, digamos, não é quadro negro. Eu vou lá no filme do Batman, mexe numa coisa e controla a massa do mundo. Certo, entendi. Só que esse M2, como M2, ele é um parâmetro aí de quadro negro. Certo? Assim, o parâmetro do teu modelo. Você está modelando o teu sistema e está dizendo que a passagem de uma fase para outra fase é controlada por esse parâmetro. É uma maneira que você encontra. Mas ele no concreto, ele não é nada da natureza. Assim, você vai lá, estou mexendo nisso aqui e estou controlando. Estou dentro de uma coisa de álgebra linear. Do modelo matemático. Então, quer dizer, essas coisas de que, olha, isso aqui é positivo, é negativo, tanto que esse M2 ser menor que zero, já é uma coisa meio estranha. M ao quadrado. Não, mas não é M ao quadrado, quer dizer, é um Mi. Ele só tem dimensão de massa ao quadrado. Então, ok. Vamos colocar desse modo. Mas, enfim, só quero dizer o seguinte, quer dizer, não há uma entidade física ali, certo? Para mim, dizer, eu vou controlar o mundo a partir dessa entidade física. Sei. Você, na tua modelo, tem uma entidade, tem parâmetros, mas é um parâmetro do modelo. Tá certo, assim, né? Mas não é uma entidade física. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar assim, vamos pegar no modelo do sistema. Só quer dizer, aí está o ponto de se botar massa ou não. Né? Não, tá certo. Vamos pensar na seguinte situação. Vamos pensar primeiro num modelo mais assim, mais terra-terra, o modelo do ferro magnético. Imagina que você tem um sistema de spins. Claro, né? A transição é fácil e aí está os exponentes da... Isso. Mas você tem um sistema de spins. Então, claro, vamos dizer, o sistema de spins é um sistema quântico, portanto é um sistema muito delicado. Tem flutuações, né? Então, vamos imaginar o seguinte, se você está com uma temperatura razoavelmente alta, você está dando muita energia térmica ao teu sistema. Então, se você está dando KT, você está dando K vezes T ao teu sistema, você está dando muita energia, o teu sistema flutua muito.
Então as flutuações térmicas deixam os spins meio soltos. Mesmo que você coloque um campo magnético externo, claro, quando você tem um campo magnético externo e você tem um spin, a tendência do spin é se alinhar com o campo magnético externo. Você sabe que a energia de acoplamento, né, de um momento magnético com um campo magnético, a energia, né, que dá essa interação, ela é menos μ escalar B. Então, o valor mínimo dela é para μ alinhado com B. Então, a tendência se eu colocar um campo magnético nesse meu sistema, é que os spins se alinhem com esse campo magnético. Mas, se eu tenho muita flutuação, se eu tenho uma temperatura mais alta, esses spins estão flutuando. Então, você não consegue dar estabilidade, essa energia que é uma energia pequena, né? Então essa energia, vamos dizer, se você imaginar um magneton de Bohr, que é na faixa de 10 a menos 10 MeVs vezes Tesla. Se você colocar um campo magnético aí, vamos dizer, de 10 Tesla, 1 Tesla, não importa, colocar um campo magnético, MeV por Tesla, né? Tesla menos 1, Terra menos 1. Então, isso aqui é o magneton de Bohr, é o momento magnético, basicamente, de um elétron. Se você coloca um campo magnético B aí na faixa de 10 a 2 Tesla, o campo magnético até do LHC, que é 10 a 8, né? Que é 10 Tesla, o campo magnético de 10 a 2 Tesla, que é um campo magnético normal, assim, forte, de laboratório, você vai ter um MeV aí que é 10 a menos 8 MeVs, né? 10 a menos 1 MeV são 10 a 6, então é uma energia da faixa de 10 a menos 2 elétrons-volts. Então essa é a energia de interação magnética. Agora, se você joga no teu sistema, né, dependendo da temperatura, você vai dar energia KT ao teu sistema. Então, se você der uma energia que é muito alta, né, você vai, basicamente, não vai deixar esses spins ficarem alinhados. Então, vamos pensar o seguinte, que existe um campo magnético externo que tenta organizar os spins do teu sistema. Mas que você aí vai diminuindo a temperatura, você vai começando a diminuir as flutuações térmicas, e aí os spins começam a ter a chance, já que estão flutuando muito pouco termicamente, eles vão começar a ter a chance de se alinharem com o campo magnético externo. Então, você vai encontrar agora que a configuração de mínima energia do sistema é todos os spins alinhados, ou seja, você tem agora uma direção preferencial. O teu vácuo não é mais isotrópico, como a gente imagina. O vácuo deve ser uma estrutura isotrópica, uniforme, você não deve ter dependência na posição, não. Agora você tem que ter os estados todos alinhados. Então, isso seria uma situação para descrever o que seria esse agente externo, né? Então, o agente externo seria o campo magnético que tentaria organizar aquilo que é o vácuo do teu sistema. Mas a temperatura é um outro parâmetro que pode causar muita agitação térmica e não deixar o teu ground state ficar organizado. Mas se você começa a baixar a temperatura, esse KT aqui começa a ficar cada vez menor, e aí a gente tem chance, né? Quer dizer, a constante de Boltzmann, né, era na faixa de quanto? Era 10 a menos 4 elétrons-volt por Kelvin. Então, se você começa a botar uma temperatura muito alta, essa energia aqui começa a competir com essa. Mas se essa energia aqui, se essa temperatura tende a zero, a energia térmica tende a zero, então a tendência do teu sistema é que essa energia aqui seja a energia do ground state do teu sistema. Então, o teu sistema se organiza. Então, isso vamos dizer assim, seria a ideia física. O que isso tem a ver com isso aqui, por exemplo, né? Então, o que esse campo φ poderia estar descrevendo? Então, será que esse campo φ não poderia estar, em média, descrevendo essa magnetização? Então, o que a gente está colocando aqui seria a possibilidade de que esse parâmetro, numa teoria de campos mais fundamental, como é o que a gente está propondo, que a gente costuma propor, né? A gente coloca esse parâmetro, esse campo é um campo escalar. Eu não sei direito o que ele descreve, mas isso aqui é um modelo para descrever essa situação que o sistema transita de fase. E esse μ é um parâmetro que tem dimensão de massa ao quadrado. Agora, se eu quiser fazer com que esse modelo aqui, por exemplo, reproduza, ele descreva, né, enquadre essa situação física, eu imaginaria que esse φ para nós vai estar descrevendo a magnetização média do sistema, e esse μ aqui,
ele estaria, na verdade, medindo essa energia aqui, ele estaria ligado, ele teria de alguma maneira ligar, ele estaria, quer dizer, perdão, esse Mi aqui estaria medindo o quanto de energia térmica eu estou dando ao sistema, ou seja, existe uma temperatura abaixo da qual essa energia de flutuação térmica começa a ficar cada vez mais desprezível, e aí eu consigo ter esse φ diferente de zero. Então, quando esse φ aqui é diferente de zero, essa situação estaria me dizendo que os momentos magnéticos estão alinhados com o campo magnético externo. Então, a história, né, desse termo aqui, ele estaria reproduzindo para mim essa situação em que, abaixando a temperatura, no fundo eu estou diminuindo as flutuações térmicas do meu sistema e deixando os meus spins se alinharem com o campo magnético externo. Então, não é uma coisa assim, não é só uma coisa do papel, claro, é uma coisa que está no papel, é um modelo matemático que a gente está construindo para ver se conta a história dessa situação. Eu compreendo uma parte que você fala. Tá? O que eu acho é o seguinte, que esse Mi, ele não é uma entidade física, quer dizer, a dependência de não, Mi, de si, é tudo assim meio de tabela, até que você chega ao raciocínio que você está querendo desligar. Mas o Mi, ele é uma... ele não é, se fosse uma entidade física, nem você falou, o Mi, o campo de Bohr, o campo magnético, a temperatura, ele se relaciona desde o espírito alinhado, desalinhado, o estado de energia, isso são todas entidades físicas que você pensa. Mas daí de repente lá dentro você encontrou aquele Mi e o teu lambda. E daí você está preparando aquele Mi. Está dando um raciocínio, mas ele é um parâmetro. Não, está certo. Vamos pensar nessas coisas. Vamos dizer, tá bom, eu acho que essa dúvida aí poderia ter até aparecido antes, mas não apareceu. Mas todo momento é momento para discutir isso. Tem sempre alguém que talvez tivesse essa dúvida aí. Vamos pensar assim. Você falou no dia 18 de janeiro que o professor Eduardo Ita estava vendo isso através de supercordas. E daí esse item lá que a gente daí eu perguntei se ele arranjasse uma namorada, se ele ia continuar vendo, porque pelo jeito até agora não teve nada de... Ele arranjou uma namorada e esqueceu disso aqui, né? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar então nesse modelo, vamos pensar nessa teoria de campo. Eu tenho um campo escalar, né? Qual é o papel desse parâmetro aqui? Então nós sabemos que se a gente tem, se esse campo aqui está representando alguma flutuação quântica, então a gente sabe que a gente tira aqui desse cara que tem dimensão de massa, vamos deixar esse Mi como está, e a gente tira aqui o propagador. Esquece se esse Mi é positivo ou se esse Mi é negativo. Então, se a gente está falando de uma teoria quântica de campos, a primeira coisa que a gente tem que organizar é o espectro, né? Então, a gente tem uma ideia de quem é o espectro. E depois vamos ter que ter uma ideia, o espectro vai nos dar as excitações, e depois vamos ter uma ideia das interações. Então nós precisamos consultar o espectro para saber o que eu estou descrevendo, e depois consultar as interações para saber como é que a dinâmica desse sistema vai evoluir, quais são as características desse modelo, se é um modelo normalizado, se é unitário, as interações vão dizer isso para a gente. Mas o primeiro passo é o espectro. Se a gente olha para esse objeto aqui, a gente vê que a gente gera um propagador, né, a partir disso aqui, o espectro, a gente vai olhar, o espectro das partículas aqui, a gente vai olhar pelo propagador. E o propagador vai ser algo desse tipo aqui, K2 menos Mi. Esse Mi tem dimensão de massa ao quadrado. Então, ele vai poder ter essa excitação aqui, K2 igual a Mi. Ainda não sei o que é Mi. Então, se Mi é uma grandeza positiva, se isso aqui realmente é uma grandeza maior, vamos dizer, maior ou igual a zero, é maior ou igual a zero, isso significa que essa excitação, isso aqui está representando uma partícula estável. Quer dizer, isso aqui está me dando uma relação de dispersão que é E2 igual a P2 mais Mi, dimensão de L2. Então, está me dando uma relação genuína entre massa e energia de uma partícula relativista. Se esse Mi é negativo, então o K2 é negativo. Então, eu tenho que, se o K2, então, P2 menos P2 é negativo, K2 é negativo. Então, eu tenho esse objeto aqui sendo negativo, então significa que, vamos lá, é como se eu tivesse, quer dizer, tudo está indicando, se esse Mi aqui é negativo, que eu tenho essa relação, P2 igual a P2, vamos dizer assim,
mais mi. Mas esse mi é negativo. Então significa que se eu tenho momentos muito baixos, né, eu vou começar a ter, para um certo valor, né, P2 até, se esse mi aqui for negativo, eu tenho um valor de corte de P, módulo de P, até para módulo de P maior, né, ou igual, se esse mi aqui é negativo, para módulo de P maior ou igual, né, a raiz quadrada de menos mi, então isso aqui é um número positivo, então isso aqui vai me dar uma coisa positiva, não tem problema nenhum. Mas quando o mi começa a atingir valores menores, essa relação aqui perde sentido. Então o que está significando isso para nós? Está significando que essa relação de dispersão mi negativo, ela está mostrando que o sistema tem um problema sério. E qual é o problema? Eu não consigo falar de uma partícula estável. A energia dela a energia dela fica imaginária, né? Então, eu perco a noção de uma partícula estável, ou seja, o meu polo, né, passa a ser um polo taquiônico, vamos colocar desse modo. Né? Então, é esse que seria o problema. O problema eu estaria diante de um táquio. Se eu estou diante de um táquio, né, então eu estou fora do cone de luz, então eu perdi o sistema, ele não pode ser interpretado dentro daquilo que a gente imagina que seja uma boa teoria quântica de campos, onde as partículas sejam partículas não taquiônicas, e eu tenho a causalidade respeitada. Então, eu estou começando a violar o princípio da causalidade, da microcausalidade. Então, esse parâmetro não tem interpretação, vamos dizer, fisicamente, esse parâmetro tem dimensão de massa ao quadrado, mas eu não posso interpretar ele como a massa do sistema. Então, eu tenho esse parâmetro, ele é importante, ele pode ou não representar a massa do sistema. Se ele for positivo, ele é legítimo. Ele está dizendo que as partículas desse sistema têm essa massa. Estou pegando um campo só. Claro que se isso aí fosse um conjunto de campos, isso aqui não seria um parâmetro, mas seria uma matriz. E aí, claro, eu tenho que ver que os autovalores dessa matriz são todos positivos para eu poder falar de massas não taquiônicas. Mas vamos pegar o caso de um campo porque já dá toda a informação física daí. Se a matriz é simplesmente trabalhar com autovalores. Então, esse objeto aqui pode ou não ter uma interpretação física, é claro. Ele é um parâmetro, é um modelinho que está no papel, mas eu posso dar um significado físico a isso ou não. Agora, o que poderia fazer que esse parâmetro aqui transitasse de positivo para negativo? Ou seja, o que poderia me dizer por que haveria partículas numa situação e na outra situação eu perderia a noção dessa partícula física? Essa partícula estaria descrevendo um táquion, né? E eu agora estaria numa situação que... O que esse táquion está me dizendo? O que esse mi negativo está me dizendo? Então, o que esse termo aqui, na verdade, representa para nós? Na verdade, vamos pensar assim, se esse campo aqui, né? Quer dizer, o que está escrito aqui? Isso aqui é um potencial. É daqui que vai sair o potencial efetivo. Então, nós temos o nosso potencial, aquilo que mede a energia do sistema, né, não a energia cinética, mas que mede a energia estática do sistema, né, configurações estáticas do sistema, é esse potencial aqui. Esse campo aqui, em princípio, quer dizer, sendo um campo que vai ser elevado à categoria de campo quântico, ele não necessariamente é o campo quântico. Em princípio, o que eu deveria ter é todo campo quântico, ele deve ter uma configuração de fundo, vamos chamar assim, uma configuração de background, mais uma flutuação quântica, vamos chamar aqui de Fique. Vamos colocar assim. Então, isso aqui é o background, é a parte de fundo, que eu posso chamar de um V, vamos chamar de Fique. Isso aqui é a parte quântica. Todo campo deveria, quer dizer, a gente imagina que todo campo quântico é a flutuação em relação a uma situação, a uma configuração de equilíbrio, uma configuração de mínima energia. Por exemplo, o campo vetorial, poderia pensar, meu campo vetorial vai ser quebrado um campo vetorial de fundo, mais aquilo que é o campo quântico, que vai descrever realmente o fóton. Isso aqui pode ser um campo eletromagnético de fundo, eu posso ter, por exemplo, uma região onde haja um campo bem intenso, vamos dizer, um laser, e eu vou estudar flutuações desse campo em torno dessa configuração. Então, eu tenho a configuração de fundo
tem a configuração quântica. Todo campo pode ser pensado assim. Se o sistema não tem agentes externos, né, se o sistema é controlado por si mesmo, nós sabemos que todos os campos de natureza tensorial não devem ter configuração de fundo, porque se o ground state do sistema tem um spin, tem um campo tensorial que não é nulo nele, isso está indicando uma não homogeneidade, tá? Indicando que o vácuo é não isotrópico. Então a gente imagina que campos escalares podem estar sempre nessa situação. Todo campo escalar deveria ser pensado como sendo uma configuração de fundo, mais aquilo que é a flutuação quântica. Claro, se isso aqui for zero, o campo já é a própria flutuação. Mas se isso aqui não for zero, a flutuação é essa aqui. Então você poderia pensar assim, deixa eu matar isso aqui. A gente poderia pensar que da onde é que está saindo esse termo? Então a gente imaginar o seguinte, eu tenho um potencial de um campo φ, que em princípio é um campo que eu vou elevar a categoria de campo quântico. Só que esse campo φ aqui, ele deve ter uma configuração fixa de ground state, quer dizer, ele vai flutuar, na verdade esse campo aqui vai estar descrevendo flutuações quânticas em relação a uma configuração que é a configuração de estabilidade do teu sistema, ou seja, a configuração que você espera que minimiza a energia do teu sistema. Você vai pensar isso aqui. Então, ao fazer essa expansão aqui, você vai ter φ de B, fazer expansão, essa flutuação aqui, flutuação quântica que quer. Você vai expandir isso aqui como sendo φ de B mais a derivada do V em relação a φ, calculada em φB, vezes o φ quântico, mais a derivada segunda do V, calculada na configuração de equilíbrio, vezes φ quântico ao quadrado, mais a derivada terceira desse campo, calculada na configuração vezes φ quântico da terceira potência, mais a derivada quarta, vezes φ quântico a quarta. Vou colocar assim. Por que eu paro aqui? Eu paro aqui porque eu imagino que se eu estou quero fazer uma teoria de campos que seja fundamental, eu devo ter renormalizabilidade. Então a gente imagina que em 4 dimensões o potencial seja no máximo quártico, por argumentação de eu ter uma teoria de campos que seja renormalizada. Então a derivada quinta já é zero, porque o meu campo, esse meu potencial deve ser polinomial. Mas basicamente, então, antes de fazer qualquer coisa, porque normalmente o que a gente faz, a gente já adota o campo que está no Lagrangiano como sendo um campo quântico, porque eu já estou imaginando que eu estou numa situação em que a simetria não é quebrada. Eu não vou analisar a simetria do sistema, eu já vou admitir que o sistema tem simetria, eu não estou cogitando a possibilidade de ter quebra espontânea de simetria. Então eu já tomo o campo φ, quantizo o campo φ como sendo o próprio campo quântico, mas não, isso não é sempre verdade. Sempre vou pensar que o campo escalar, ele é sempre uma flutuação em relação a uma configuração de fundo que pode ou não ser trivial. Então, só retomar isso aqui. Eu vou colocar aqui essa expansãozinha. Você entendeu? Φ de B mais a derivada primeira, esse campo, mais a derivada segunda, mais a derivada terceira. Estou expandindo isso tudo aqui, porque eu quero fazer algumas considerações, já que isso aqui acaba sendo importante para a nossa definição, para a nossa noção de potencial efetivo. Então eu vou parar aqui, porque eu imagino que o potencial deva ser no máximo quártico, se eu estiver comprometido com renormalizabilidade. Então, tá. Então isso é o meu potencial, agora sim. Agora isso está mais legítimo, porque eu estou expressando isso em relação ao campo quântico. Expressando agora o meu Lagrangiano, pelo campo quântico. Imaginar que a configuração de fundo ela tem que ser independente de T e de X, por argumentação de homogeneidade. Então, eu vou escrever isso aqui dessa maneira. Então, isso aqui vai ser só esse campo. Então, só esse campo aqui tem derivada, só a parte aqui. E aqui o nosso V aqui, isso aqui. Vou colocar aqui esse V aqui.
Então aqui o nosso V de φD mais φ4. Tá? Mais a flutuação. Então é isso aqui. Na verdade, esse cara é esse cara aqui. Beleza. Tá lá. Então vamos ver. Isso aqui é uma constante no Lagrangiano, né? Então o primeiro termo a gente descarta por ser uma constante do Lagrangiano. Então isso aqui vai embora. O segundo termo, se eu imaginar que essa configuração aqui é a configuração que dá o mínimo de energia do sistema, então, como ele não tem nenhuma dependência, que a energia, quer dizer, então eu quero que esse cara aqui minimize a energia do sistema, então é claro que isso aqui é zero, porque isso aqui é um ponto de mínimo. E aí, o meu sistema começa aqui. Então, na verdade, aquele parâmetro μ que está aparecendo ali, que tem dimensão de massa ao quadrado, né? Ele é a derivada segunda do potencial em relação a φ. Esse cara aqui tem dimensão de massa quarta, que é o termo do Lagrangiano, em 4 dimensões, aqui é uma massa quarta, campo escalar tem dimensão de massa ao quadrado, então de fato esse objeto aqui tem dimensão de massa ao quadrado. A derivada segunda de V em relação a φ é um parâmetro com dimensão de massa ao quadrado. Então esse termo que está aqui, o que é então o termo quadrático da ação escalar? O termo quadrático da ação escalar, na verdade, ele está representando a concavidade do teu potencial. Quer dizer, se realmente esse cara aqui for no mínimo do teu sistema, a derivada segunda dele tem que ser positiva. Então, μ vai ser positivo sempre que φd der o mínimo, quer dizer, for o mínimo de energia, né? Então, sempre que o feedback de background corresponder a um mínimo de energia. E se esse cara aqui, se é mínimo ou máximo, isso aqui é zero. Se é mínimo, a derivada segunda é positiva. Se é máximo, a derivada segunda é negativa. Então, o φb nesse caso aqui corresponderia, né? Corresponder a um máximo de energia. Então, oi, fala, Luiz. Eu não sei se algum senhor mencionou isso, fala, mas por que o critério tem que ser um mínimo de energia para buscar estabilidade, sendo que a gente conhece outros meios de estabilidade com Instantron? Isso, por exemplo, exato, perfeito, a pergunta está ótima. No sentido que depende de como você vai tratar, depende de como você vai quantizar o teu sistema. Você pode quantizar. O que é quantizar o teu sistema? É estudar as flutuações, né, do teu sistema, as flutuações quânticas, em relação a alguma coisa, alguma configuração que seja estável. No caso dos instants, vamos dizer, no caso de um sólido, no caso de um monopolo, dessas configurações chamadas configurações topológicas, essas são configurações que têm estabilidade. Mas a estabilidade delas não vem porque elas correspondem a um mínimo de energia, elas não são um mínimo de energia. A estabilidade delas vem de alguma lei de conservação que dá que aquela configuração tem um número quântico bem definido e que é conservado. Então, aquela configuração não pode decair, porque senão ela violaria aquela lei de conservação. Então, você pode ter uma configuração de natureza topológica que é estável devido à conservação de uma carga de natureza topológica, uma carga associada a uma corrente que é conservada independentemente do teorema de Noether, é uma corrente topológica. Então, esse é um tipo de quantização. Eu posso quantizar o meu sistema em relação ao instanton, se a configuração de equilíbrio do meu sistema for, se eu tiver uma configuração estável de vórtice magnético, posso considerar a quantização do meu sistema, as flutuações em torno de um vórtice, tudo bem. Então, nesse caso, eu não estou fazendo isso. Quando eu estou fazendo isso, significa que eu estou descartando o setor topológico do meu sistema. Eu estou olhando, quer dizer, um sistema físico, uma teoria de campos, ela pode ter um setor de soluções topológicas e pode ter um setor de soluções que não são topológicas. Eu estou falando que eu não estou interessado no setor topológico desse sistema. Poderia estar, para outros argumentos, pode ser que o setor topológico desse sistema seja interessante. No caso do modelo φ4, se eu acoplar um campo φ4 carregado com um fóton, eu posso ter, por exemplo, os vórtices
que vão dar um defeito. Então, os votos podem corresponder a uma configuração topológica interessante. E aí eu vou estudar o meu sistema, como ele flutua em torno desse vórtice. Mas, se não é esse o caso, eu estou estudando aquilo que a gente chamaria de o setor de topologia trivial. Ou seja, os campos caem a zero no infinito, e eu vou fazer teoria de perturbação em torno da configuração de mínima energia do meu sistema. Então eu digo, a estabilidade vem do mínimo da energia, é um ponto de vista. Ou a estabilidade não vem do mínimo de energia, vem da conservação de uma grandeza, de uma lei de conservação associada a uma corrente topológica. É uma outra regra de quantização. Então você pergunta, será que a física, será que a teoria quântica, construída a partir de uma solução que é estável topologicamente, ou construída a partir de uma solução que é construída a partir de um vácuo, que é o mínimo real de energia do teu sistema, será que essas duas teorias quânticas são a mesma coisa? No princípio, não. Se você estuda as vibrações do teu sistema em torno de uma configuração topológica, você pode ter uma física muito mais rica do que simplesmente estudar a configuração do teu sistema em relação ao mínimo de energia. Por quê? Porque nesse caso o vácuo realmente é um vácuo trivial, ele é constante no tempo e no espaço, então você está descartando a estrutura do teu vácuo. Ao passo que se teu vácuo é um instante, se você considera a configuração estável do meu sistema, eu vou quantizar em torno de um instanton, o instanton ele tem uma configuração não trivial, os campos não são zero, lá no infinito não são zero. Então, quando o teu campo flutua em torno dessa configuração, pode ser que as tuas flutuações quânticas revelem muitas outras características do teu sistema. Por exemplo, na própria QCD, a discussão que se tem, será que o que é mais lícito é considerar da QCD? Considerar que o campo de Young-Mills da QCD, né, os campos da QCD, eles são uma flutuação em torno do vácuo trivial ou eles são uma flutuação em torno de um instante? Se você quantiza a QCD em torno de um instante, você obtém algumas características muito interessantes. Você pode obter, por exemplo, mostrar que você pode dar um sentido ao momento de dipolo elétrico do nêutron como sendo o resultado de flutuações em torno de instante, coisa que na QCD ordinária você não consegue fazer. Então aparece até aquele termo topológico de axion, aquele termo de axion que aparece na QCD, que é o que o pessoal chama de violação forte do CP. Quando você escreve lá na QCD, né, que você escreve, você acrescenta, né, quer dizer, o lagrangiano da QCD, que é menos um quarto, né, vamos dizer, o lagrangiano da QCD é dos grupos, SO3, então você tem F min e F min ao quadrado. Quando você acrescenta aqui aquele termo que é o chamado termo θ, né, θ sobre 4 π ao quadrado, tem uma constante de normalização. Mas o que é importante desse termo aqui? Você está acrescentando aqui o traço, você está acrescentando aqui F min A, F til min A. Então, por que você, por exemplo, acrescenta esse termo na QCD? Que é o chamado termo, esse termo aqui viola CP. Ele viola CP e viola T. Mas não viola CPT. Ele viola CP, fica claro que a gente vê que ele vai ter um termo que vai ser campo elétrico vezes campo magnético. Quando eu faço uma transformação de conjugação de carga, né, esse campo aqui, quando eu faço uma transformação de conjugação de carga, ambos mudam de sinal. Quando eu faço, então isso aqui é a conjugação de carga. Quando eu faço uma transformação de paridade, esse muda de sinal, mas esse não muda. Então, esse termo aqui muda de sinal duas vezes, esse aqui não muda, esse aqui acaba mudando de sinal uma vez. Então esse termo aqui é escalar B, ele viola CP, do B. Então, esse termo aqui viola CP. Se viola CP, automaticamente também, sabe? Se violar T, por que ele viola T? Esse termo aqui viola T, mas esse termo aqui não viola T. Então ele viola T e viola CP. Esse termo aqui é o que a gente chama de termo de violação forte de CP. A questão é, esse termo eu lanço no papel ou esse termo pode ter uma razão mais profunda por trás dele? Então o que se mostra na literatura da QCD é que esse termo ele pode ser um mensageiro, mesmo que você não esteja considerando os instâncios, é por isso que ele é pequeno, esse coeficiente aqui é pequeno, esse θ parece ser da faixa de 10 a menos 9, ele é um parâmetro adimensional, porque isso aqui tem dimensão de massa ao quadrado, massa quarta, isso aqui é um parâmetro adimensional.
muito pequeno. Por que θ é tão pequeno? Em física, se isso não está tendendo a zero, deve ter um princípio por trás dele. Então essa é uma discussão, né, que é o chamado problema do CP forte. Então esse termo aqui, ele pode ser induzido por Einstein. Ele pode estar dizendo para você o seguinte: você está quantizando a teoria fora do sistema, você está quantizando a teoria aqui, considerando apenas que esse campo, o campo do Bloom, ele seja uma flutuação em relação ao vácuo trivial. Mas a teoria mais rica do que isso, ela tem instâncias, e o setor de instâncias pode induzir essa correção a uma Lagrangiana que você vê. Então, às vezes, mesmo que você considera a teoria quantizada em torno de um certo tipo de configuração estável, outras configurações podem dar efeitos corretivos naquele Lagrangiano, tá certo? Então, isso que você colocou é muito importante, né? Eu tenho, quer dizer, estou quantizando em relação a quê? Então, aqui eu estou fazendo uma hipótese, uma premissa muito importante na construção do meu modelo. Eu estou quantizando em relação à configuração de mínima energia. Estou desprezando qualquer tipo de configuração topológica. Tá certo? Beleza. Então, isso aqui é uma questão muito interessante, né? Que levou a introdução, então até tem o chamado, a simetria que pode estar por trás disso, é a chamada simetria de Péchet e Quinn. E esse campo aqui depois acabou, o que Péchet e Quinn fizeram foi dizer que esse campo, esse θ aqui não é um parâmetro, é um campo escalar, que eles chamam de áxio, né? Então é o campo do áxio. Então ele levou a categoria, θ é uma categoria de campo, não θ deixou de ser um parâmetro, passou a ser um campo. Então essa um pouco é a ideia de que você, às vezes, por estar quantizando a teoria em relação, né, está estudando as flutuações quânticas em relação a um vácuo que não é o vácuo verdadeiro da teoria, você pode receber correções porque, na verdade, os efeitos daquele vácuo verdadeiro podem perturbar a tua teoria. Então, não estamos considerando esse caso aqui. Então, o que a gente está observando é o seguinte: se eu faço uma teoria de campo, né? Você normalmente faz uma teoria de campo e aí coloca aqui um campo escalar e já acha que está tudo aqui. Então, eu vou dizer, não, meu campo escalar, em princípio, ele é a flutuação, isso aqui é o verdadeiro campo, em relação ao ground state. Então, eu faço essa expansão. E aí, mesmo que se fosse a ordens mais altas, eu ia simplesmente ter termos de interação. O termo que controla tudo é esse aqui. Porque aí a gente vê que, então, o que o termo quadrático no campo está medindo? O termo quadrático na flutuação quântica está medindo? Ele está medindo se você está quantizando a teoria em torno de uma configuração de background que é realmente a correta. Se esse μ for positivo, significa que isso aqui é o mínimo. Então, beleza. Esse campo aqui, ele está flutuando em torno da configuração certa. Mas se esse μ aqui for negativo, então você fala, ele não tem interpretação física. Então, também, ele não é a massa do sistema. Mas o fato desse μ ser negativo, ele está indicando para você que nós estamos considerando essa flutuação quântica em torno dessa configuração que não é o mínimo do sistema, é o máximo. Então, você está estudando, é como se você estivesse num potencial assim, você quer estudar a estabilidade do teu sistema em torno desse máximo. Esse aqui é um ponto de equilíbrio instável. Então, se você perturbar o teu sistema não se restaura, ele tende a descer. Agora, se você quantizar o teu sistema, estudar as flutuações aqui, a tua tendência, se você perturbar o teu sistema para cá, ele volta. Isso aqui tem tem uma restauração, tem uma alta força de restauração. Então, esse termo, quer dizer, dizer que N2, aquele termo, vamos chamar de μ, aquele termo μ é positivo ou é negativo, na verdade aquele termo μ já está indicando para você alguma coisa. Se você estiver trabalhando com μ positivo, significa que tudo bem, ok, o campo que está aparecendo aqui é o verdadeiro campo quântico. Mas se esse μ aqui for negativo, significa que esse campo não pode ser um bom campo quântico. Por quê? Porque eu estou estudando a flutuação dele como flutuação em torno de um máximo e não de um mínimo da energia. Então, vamos colocar dessa forma. Quando você olha para o Lagrangiano, né, o que você tem que ver, e aí a mesma coisa, se esse campo aqui, se isso aqui for o mínimo da energia, quer dizer, a derivada segunda, né, esse termo aqui é positivo,
Então significa que eu estou zerando esse termo aqui. Esses termos aqui são termos de interação. Então, se por acaso esse termo aqui já for positivo, isso significa que essa configuração aqui é a configuração de mínima energia. Então, eu paro aqui, eu sei que eu estou quantizando o campo em torno da configuração correta. Então, eu poderia ficar simplesmente com esse termo aqui, né? Mi, Φ2, mais lambda, Φ4. Isso aqui está ok. Então, eu diria que o problema da gente é que muitas vezes a gente pega o lagrangiano pronto, né, e não está considerando as possibilidades que o sistema tem. Então, se eu pegar, sempre que eu pegar e essa é a melhor coisa, pois a gente trabalha com lagrangianos já conhecidos e pronto, mas se você pegar um lagrangiano completamente novo, a primeira coisa que você tem que fazer é saber se o campo que está no lagrangiano é realmente o campo que vai descrever a física do teu sistema. Você tem que saber se é ou não, olhando pelo menos a configuração de mínima energia do teu sistema e dizendo, não, para certo problema, eu posso ter um campo escalar Φ1, que é a própria flutuação quântica, mas aí eu posso ter um campo Φ2, que não é a própria flutuação quântica, ele vai ser a configuração de background, ou de vácuo, que a gente chama, mais a flutuação quântica. Por exemplo, já vou lá, tá? É o que acontece, né, no modelo SU2, no modelo de Salang-Weill, quando a gente faz, né, bota o dublete de Higgs, e aí já, o meu campo de Higgs é isso aqui. Então, o meu campo de Higgs é Φ1 mais I2, né, que é o nosso campo que a gente chama de Φ+, por exemplo. E aqui eu boto, o meu campo Φ0, então eu boto aqui um V, mais um H, mais um If3. Já estou dizendo o seguinte, eu já sei que no modelo de Salang-Weill, esse campo aqui tem que ter, o background desse campo é zero, esse campo aqui realmente é trivial no vácuo, e esse campo aqui é trivial no vácuo, mas a parte real dele não. Então esse cara aqui, vamos dizer, esse aqui seria a expansão, né, do campo Φ, né, que é a parte real dessa componente do dublete. Então eu sabia, esse campo aqui, ele não é o campo quântico é o H, que é uma flutuação em relação a V. Agora esse cara, ele flutua em relação ao zero, esse cara flutua em relação ao zero, e esse cara flutua em relação ao zero. Então esses caras já são já são natos, né, como campos quânticos. Mas esse cara aqui não é o campo quântico, ele não é nato como campo quântico. O campo quântico eu extraio dele esse H, porque eu sei que esse cara aqui, dentro da teoria de Salang-Weill, para conservar a carga elétrica, esse Φ0, ele vai ter um valor esperado no vácuo para ele zero. Então existe uma configuração de background não trivial para esse campo. E eu localizo essa configuração na parte real do campo, não na parte imaginária. Então, quando eu faço isso, eu estou já seguindo essa premissa aqui. Primeiro estude quais são os campos escalares que são realmente os campos quânticos, ou que deles eu tenho que extrair a configuração de fundo e o campo quântico. Então esse é o conselho que a gente dá. Esse termo aqui indica para a gente. Se esse termo for positivo, desde o início, você já sabe, então tudo bem, posso ir em frente porque eu estou com o campo quântico correto. Porque esse termo aqui, esse cara aqui está expressando a derivada segunda no mínimo. Agora, se esse cara que for negativo, está me expressando a derivada segunda no máximo. Então, esse problema, ou seja, eu estou quantizando a minha teoria não em torno do mínimo, eu estou estudando flutuações em torno de um máximo, então o meu sistema não vai ser estável. Aquela não estabilidade que aparece no propagador por causa do fato do Mi ser negativo, é 2 igual a P2 menos Mi, né? Está expressa através desse termo aqui. Então, eu diria que nesse sentido, né, isso aí não é um mero, vamos dizer assim, não é um mero modelo que está no papel. Esse Mi está comunicando alguma coisa com a gente, é porque a gente às vezes desconsidera a origem desse Mi. Mas por trás dele, o que está é toda essa coisa. Porque por trás daquele Mi, você está descobrindo se o teu sistema está no máximo ou no mínimo. Fala aí que você queria falar alguma coisa. Eu ia falar quando você puso o modelo de... Salang-Weill, eletrofrágil. Não. Anterior caso, el potencial que usó, no usó el término cúbico. En ese caso, ahí el sistema sería, porque como la derivada tercera es cero, tendría ahí el punto sí de montar como un nuevo equilibrio.
Isso, você poderia pensar o seguinte, isso, exatamente. Você, por exemplo, se você está considerando a derivada em torno, claro, a derivada terceira, em princípio, não seria zero, mas você está considerando, o que nós estamos considerando é que nós queremos fazer um potencial, quer dizer, alguma lei, a gente quer ter simetria, vamos dizer, de paridade. Eu quero ter simetria com φ que vai em menos φ, por isso. Senão, você poderia dizer o seguinte, coloca esse potencial. Então, vamos começar com esse potencial. V é o termo, vamos dizer, μφ2, mais gφ3, mais lambda f4. Olhando esse potencial aqui, será que esse potencial tem máximo, mínimo? Qual é o gráfico desse potencial, né? Então a gente sabe que esse termo aqui domina no infinito. Se lambda é positivo, eu sei que para φ mais ou menos infinito, o meu potencial tende ao infinito. Quer dizer, esse potencial aqui, de qualquer maneira, ele deve ter uma estrutura de máximos e mínimas. Ele não é um potencial, ele tem um limite inferior. Tá? Só que esse potencial a gente não estuda em geral, porque ele não tem a simetria sobre a troca de φ e menos φ. Mas nada me impede de eu estudar esse potencial. Eu posso estudar esse potencial. Só que esse potencial aqui, se eu considerar, para apagar isso aqui, se eu considerar esse modelo, esse termo nunca é gerado quanticamente por causa da simetria φ que vai em menos φ. Mas, se eu considerar esse termo aqui desde o início, esse potencial, esse termo aqui está dando uma interação super renormalizada. Então, esse termo aqui, ele é interessante, mas ele não tem consequência física. Muito boa. Ele não representa nada para a gente. Então, você normalmente trabalha com esse potencial. Mas eu não estou fazendo nenhuma hipótese dizendo que isso aqui é zero, não. Não estou dizendo que isso aqui é zero, não. Estou dizendo apenas que eu posso continuar o meu potencial, porque esse termo aqui é crucial para nós. Esse termo aqui é importante. Se tem quebra espontânea da simetria, esse termo aqui vai sempre aparecer. Então, esse termo aqui, ele marca para nós, né, que a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente fala do potencial efetivo, ele marca para nós ele que vai dar origem ao tadpole. Então, se não tivesse esse termo, eu nem apareceria com tadpole. Então, esse termo aqui, ele é muito típico da quebra espontânea de simetria, mas se não tem quebra espontânea da simetria, então a gente geralmente omite esse termo, porque esse termo aqui não vai ser gerado quanticamente e ele é um termo super renormalizável. Essas são as razões. Na expansão de Taylor, esses termos aparecem no termo cúbico. Então, na expansão de Taylor, desse termo aparece o termo cúbico, exatamente. Daqui sai o termo cúbico, exatamente. Claro, eu achava raro. Eu pensaba que no se iba a encontrar y cómo es que entonces si ese es cero, ¿cómo podemos hablar de un tadpole ou de... Isso, exatamente. Esse termo é fundamental para o tadpole, por isso que ele não deve ser zero. Tá certo. Então, Dória, eu diria que eu responderia a tua pergunta assim, um pouco nessa direção, na direção de que provavelmente esse termo, né, quer dizer, de ser positivo ou negativo, por trás dele tem essa discussão. Ele está indicando para você se você está perturbando o teu sistema em torno de uma configuração de equilíbrio estável ou instável. Eu acho que é isso que ele está dizendo para você. Então, quando eu estou perturbando o meu sistema em torno da minha configuração de estável, né, quer dizer, esse Mi aqui é positivo, então esse campo já é o campo quântico, então eu tomo o meu φb, o meu φb aqui, eu posso tomar o meu φb como sendo zero. Eu simplesmente faço o shift. Oi? Essa coisa de uma configuração instável? Instável, sei. Tem sentido físico? Olha, depende, né? Se você, quer dizer, a gente geralmente está falando, né, de configuração, quer dizer, se a configuração é instável, se você quantiza o teu sistema em torno de uma configuração instável, o preço que você paga é que vão aparecer táquios no teu espectro. Então, quantiza em torno da configuração instável, se aquele Mi é negativo, significa que o polo desse propagador é tipo espaço. Então, o preço que você paga por quantizar o teu sistema em torno do vácuo errado é o aparecimento de táquio. Você tem que conviver com esses táquios, né? O táquio, ele é muito indicativo
de que você está perturbando o teu sistema em torno do vácuo errado. Então, você pode ir à frente, mas aí você tem que dar sentido na teoria taquiônica. Mas a quebra espontânea não vai nesse caminho, né? Não, a quebra espontânea, ela, não, justamente, a quebra espontânea, se esse Mi é negativo, significa que eu não posso interpretar esse Mi como a massa dos meus quantas. Mas por que está mas por que está acontecendo isso? Está acontecendo isso porque aquele Mi, ele é um reflexo de que o V duas linhas de φB é negativo. Isso aqui é o meu Mi. Então, ele está me indicando que, se isso aqui é negativo, significa que esse φB é o vácuo errado. É o máximo, não o mínimo do meu sistema. Então, isso significa que esse campo, quando eu escrevo, então, que é Mi φ2 mais lambda φ4, e esse Mi aqui é negativo, então isso indica que meu φ não pode ser meu campo quântico. Aí eu tenho que ver, então, se esse Mi é negativo, realmente eu tenho um mínimo de energia não trivial, eu tenho aquele meu V. Então, o meu φ vai ser V mais o φ quântico. Pode lá. Então, o meu campo, eu vou ter que fazer aqui, eu vou ter que quantizar esse campo aqui, não esse. Então, o Mi sendo negativo, você tem esse alerta. O que o sistema te alerta aqui? Esse campo φ não é um campo físico. Então, deve ter essa separação. Então, o campo φ deve se quebrar desse modo. E aí você vai ver que realmente você pode determinar o φB fazendo V' de φB igual a zero. V' de φB igual a zero, aí isso aqui, e aí o V duas linhas, né? Então você vai ter um φB não trivial, porque você está dizendo, quando você quantiza esse campo, isso aqui é negativo, você está dizendo que o φ é o próprio campo quântico, você está dizendo que φB é zero. Então, φB igual a zero está dizendo que a derivada segunda em φB igual a zero é negativo, então isso aqui é ruim. Isso é o táquio para você. Então você fala, não, então φB não pode ser zero, eu vou ter que fazer o seguinte, meu campo vai ser φB não nulo mais φ quântico. Então eu tenho que ver quem é o φB não nulo que satisfaz a essa condição. Aí você vê que isso aqui é igual a zero para um φB igual a V. Você fala, agora está ok. Então meu φ vai ser esse V mais φQ. Aí quando você expande isso aqui, você vai ter exatamente assim. Quando você expande isso aqui, você vai ter V de V mais V' de V, que é zero, vezes φ quântico, mais aí o termo crítico, que é esse aqui, o meio de V duas linhas calculado em V, φ quântico ao quadrado. Aí agora sim, isso aqui é a derivada segunda calculada no ponto de mínimo. Agora, a derivada segunda calculada no φB igual a zero é negativo, porque o ponto zero é um ponto de máximo, não de mínimo, que é o zero. O ponto de mínimo é esse ou esse. Então, agora, se eu pegar a derivada segunda em V, ela fica positiva. Então, significa, beleza, então agora eu estou quantizando em torno de mínimo. Então, aí quando você faz isso, esse campo que aparece para você como a flutuação quântica, ele vem com esse termo aqui positivo. Então, isso aqui é uma massa legítima. Então, esse termo aqui, né, quer dizer, o termo que dá está em frente ao termo quadrático, do teu campo que é pretensamente o campo quântico, ele vai estar indicando para você, né, se você está no vácuo certo ou não. Quer dizer, φB igual a zero não é uma configuração de ground state, é um máximo local. Mas φB igual a V é uma configuração de ground state. Então, aí, tudo bem. Então, esse campo aqui automaticamente aparece com o termo de massa correto. Então, agora sim, eu tenho um polo legalzinho. O propagador, quer dizer, a função de Green desse φQ aí vai ser I sobre K2 menos a derivada segunda calculada em V. Isso aqui vai fazer o papel de uma massa realmente, legitimamente positiva. Certo? Essa aqui seria a história. Então é só você saber o que você vai extrair do teu campo. Então é sempre isso que você tem que fazer. E aí agora, se isso aqui é zero ou não é zero, o potencial vai te dizer. Você sempre tem que trabalhar dentro dessa premissa. V' de φB tem que ser sempre zero. Isso você tem que fazer. Se de partida o teu Mi é positivo,
V' de φb igual a zero para φb igual a zero. Se você começa com um Mi positivo. Mas se você começar com um Mi negativo, V' de φb igual a zero, um φb diferente de zero, que é o que a gente escolhe, φb igual a V. Então, a condição é sempre essa. Você vai dizer que o teu campo quântico é uma perturbação em torno de φb, onde esse φb deve satisfazer a essa equação. E com, tá, isso aqui vai te dar máximo ou mínimo? Não sei, aí você vai ter que olhar. φ2 de φb tem que ser positivo. Isso aqui garante que se você tomar esse φb com essa condição e com essa condição, você realmente está quantizando em relação ao mínimo. Então, φ quântico é uma perturbação quântica genuína. φ é uma perturbação quântica genuína porque você está quantizando em relação ao mínimo. Tá? Então, se o teu Mi de partida for positivo, isso aqui está sendo zero para φb igual a zero. Só que a derivada segunda também é positiva. Agora, se o teu Mi de partida for negativo, isso aqui vai ser zero para esse cara tão nulo. E isso aqui vai ser positivo. Agora, se você com um Mi de partida negativo, colocar aqui V duas linhas de φb igual a zero, isso aqui vai dar negativo. Você está justamente aqui. Então, você tem que estar aqui. Então, essa condição aqui, essas duas condições juntas, garante que você está perturbando o teu sistema em torno do mínimo, do máximo. Eu acho que ficaria por aí, a gente já teria um critério bom para começar a discutir a quantização do sistema. Claro, isso é um modelo, mais simples porque é um modelo de um campo. A gente poderia dizer que tem uma teoria com 3 campos em potência quântica, mas o problema é a mesma coisa, não importa quantos campos você tem. O que você tem é que para cada campo φ, você tem que fazer essa expansão. Digamos que você faça assim, vamos chamar φb I mais φ quântico I. Então tem que você faça isso. Depois, qual é o critério que você tem que fazer? Eu tenho uma função de n variáveis. Você vai ter que ter um potencial V', quer dizer, você vai ter que ter a derivada de V em relação a todos os φ's igual a zero. Isso aqui vai garantir que é máximo ou mínimo. Agora, quando você tem uma função de n variáveis, como é que você sabe se é máximo, se é mínimo, se é ponto de célula? Você vai ter que olhar os hessianos, né? Aquelas matrizes que vai ser D2V, dφi, dφj. Aí vai olhar essa matriz aqui, dependendo das condições dessa matriz, você sabe escolher se é máximo, mínimo ou se é ponto de célula. Então você tem que fazer essa consulta, você tem que ter certeza que essa expansão aqui está acontecendo para esses caras aqui que, não, primeiro, zerem essa derivada para garantir que é máximo ou mínimo. E segundo, garantam que essa matriz, esse ano, tem aquelas condições de positividade, tem a matriz e o submatriz. Mas se você vai olhar as condições no esse ano para que isso aqui seja mínimo, aí você resolveu o seu problema. Mas você tem que fazer sempre isso antes de começar a quantizar. Bom, vamos dizer que seja isso. Tá bem. Então, nós vamos considerando, né, que a gente tinha até colocado isso aqui, só para a gente relembrar aqui uma coisinha. Então, quando a gente já expandiu aquilo ali, que foi o que a gente fez, né, vamos fazer o seguinte. Eu vou, para encurtar, assim, para não ficar carregando esse φb e φ quântico, vamos fazer o seguinte, vamos chamar sempre o φb para nós, esse φb aqui está representando V. Seria a configuração de ground state. Vou manter essa notação. Então, nós vimos o seguinte, né? Nós vimos que o primeiro termo que aparece, V' é zero. Depois nós vimos que um termo que é importante, quer dizer, aquilo que vai representar a massa do sistema para nós, o N2, né? É a derivada seguida do V em relação ao φ, tomado, né, em φ igual a V. Depois, o termo que aparece, vamos chamar aquele termo que aparece com acoplamento cúbico, né, o termo φ3, né? Ele é a derivada terceira de V em relação a φ3, né, tomado em φ igual a V. E o acoplamento 4, né, é a derivada quarta de φ em relação a φ4.
tomada para φ igual a V. Então a gente vê o seguinte, os parâmetros que vão aparecer justamente é isso, né? Aquilo que a gente vai interpretar como a massa, ela está representando para nós, né, a concavidade do potencial naquele ponto de mínimo. O que vai aparecer como um acoplamento cúbico para nós, quando a gente faz essa expansão aqui, o que vai aparecer aqui é o F, né, Φ3. Então, o termo de interação cúbica é esse termo aqui, que está ligado, né, no fundo, é uma derivada a mais. E o termo Φ4 é esse termo aqui. Então, quando a gente faz a expansão em torno de um V não trivial, é que vai aparecer esse famoso termo aqui. Vai aparecer o termo F, vai aparecer um V e vai aparecer um Φ3, né? Porque quando a gente faz a expansão do termo em Φ4, vai ser V mais Φ a quarta potência, o termo em Φ3 ele vai trazer um lambda V, né? Então a gente vai ter lambda V Φ3. Então nós temos esse lambda V, que é o F, né? O termo lambda V é o que a gente vai estar chamando de F. Aí, de novo, a gente lembra aquele discurso que a gente já fez sobre a quebra espontânea de simetria. Isso aqui é uma constante de acoplamento do sistema, é a constante de acoplamento cúbica. Essa é a constante de acoplamento quarto, elas não são independentes. Existe uma relação de dependência entre elas. A constante de acoplamento cúbica, ela é, na verdade, a própria constante de acoplamento quântica nesse termo aqui. Então, a gente sabe que os parâmetros estão relacionados. Mas agora, a novidade é, depois que, então, a gente arrumou a teoria em torno do novo campo quântico, então nós vamos ter o termo M2H2, estou chamando que o meu φ, estou dizendo que o meu φ vai ser V mais H, aí vai aparecer o termo em H3, e vai aparecer de novo o termo em H4. Mas agora a sinalização é que apareceu uma interação nova. Então, esse gráfico aqui, né, esse trivértice, que não existia na versão φ da teoria, por quê? Porque esse é o campo errado, ele agora, eu tenho um trivértice em H, então eu posso montar esse gráfico de Feynman aqui. Um H na perna externa e eu tenho esse vértice aqui, né, trivértice. Então, de repente, esse campo aqui, eu posso fechar com esse forma, esse loop, e fica uma perna externa, que é esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é resultado disso. Então, esse gráfico aqui aparece aqui com essa constante de acoplamento V, F, né? Perdão, a constante de acoplamento F. Então, o que está me dizendo esse gráfico? Esse gráfico está me dizendo, agora, ao loop, vai aparecer um H não trivial. Essa função de Green, em princípio, não muda. Então, o que significa isso? Significa que, tudo bem, a trilevel, eu arrumei o meu sistema. E quando a gente fez isso aqui, disse que o nosso campo φ é V mais H, e aí eu tirei o valor esperado do vácuo desse campo, deu V, mais o valor esperado de H. Mas, o valor, quer dizer, essa configuração de vácuo do φ é o próprio V. Então, aquele que é o campo, a verdadeira flutuação quântica, agora que eu arrumei, eu estou fazendo a quantização do meu sistema em torno da configuração do mínimo, eu estou fazendo isso. Então aqui está o V, né, que é o valor de φ igual a V. Quer dizer, aqui é o V. Se eu agora perturbo o meu sistema, para H igual a zero, significa que eu estou exatamente no mínimo. Para H diferente de zero, significa que eu estou flutuando em torno do mínimo. Então, H igual a zero representa o próprio mínimo. E H diferente de zero é a flutuação. Então, isso aconteceu por quê? Porque eu agora me coloquei, quer dizer, eu estava, meu potencial quando era assim, eu me coloquei, eu estou quantizando o meu sistema aqui. Só que agora eu fiz tudo isso. Estou no lugar certinho, botei o campo quântico certinho, isso que era zero não é mais zero. Então, significa que esse campo aqui agora já não é mais a perturbação em torno de V. Isso aqui mudou. Porque se isso aqui agora é diferente de zero, significa que esse objeto aqui agora não pode mais ser V. Então significa que depois que eu quantizei a teoria, esse valor de φ ficou diferente de V. Por quê?
que eu coloquei o efeito, vamos dizer, o efeito quântico. Esse loop aqui, esse gráfico aqui, ele tá me apontando isso. Opa, H deixou de ser, essa função de Green não nula, está me dizendo, H deixou de ser diferente de zero. Se H deixou de ser diferente de zero, isso aqui é uma constante, é porque isso aqui, agora, quando eu considero a teoria loop, depois que eu fiz a quantização, esse cara aqui já não pode mais ser V, ele vai ser um velhinho. Então, velhinho menos V é diferente de zero. Então, ou seja, esse campo aqui já não tem mais a configuração de ground state BND. Significa que eu já não estou mais quantizando em torno de V, eu tenho que modificar esse V. Então, é isso que vai me levar à noção do chamado potencial efetivo. Que significa, então, que o meu potencial clássico, que era o potencial com o qual eu comecei, vamos dizer que era o μ2 mais o lambda φ4, né? Aí eu fiz a flutuação, vi que esse cara aqui poderia ser negativo, então arranjei o φ, disse que meu φ é V mais φ quântico, que eu chamei de H, aí refiz, né? Então meu potencial clássico para H ficou esse aqui. Aí eu fiquei com essa seguinte situação. Potencial clássico, né, para H, eu não introduzi as conversões quânticas, ficou algo do tipo H2, o termo em H3 e o termo em H4. Beleza. Então, vou quantizar esse sistema. Quando eu quantizo esse sistema, aparece essa função de Green agora. Essa função de Green agora está me dizendo que o valor esperado no vácuo de H é diferente de zero. Ou seja, eu mudei a configuração de vácuo do meu sistema, ela já não é mais V. Então, significa que esse potencial aqui, né, o mínimo dele, né, não vai ocorrer para H igual a zero. Porque se a gente olhar esse potencial aqui, deixa eu apagar isso aqui um instantinho, né? Se a gente olhar esse potencial aqui, vamos botar assim, quando a gente fez isso aqui, né? Trabalhou com o campo H, passou a trabalhar com o campo H, então isso aqui ficou, vamos dizer, o valor, a derivada segunda, né, que eu chamei de M2, esquecemos do meio, né? M2H2, aí aqui apareceu o lambda vezes H3, e aqui apareceu o lambda H4. Então agora, esse sistema aqui, ele tem a derivada primeira dele é H, a derivada segunda dele é M2. Então, se H igual a zero é mínimo. Claro, se eu derivar isso aqui em relação a H, eu vou ter um M2H, vou ter um termo aqui em H2 e vou ter um termo aqui em H3. Então, H igual a zero, H igual a 1, mais uma coisa em H2, mais uma coisa em H2, uma coisa em H e mais uma coisa em H2, igual a zero. Então, H igual a zero é a solução e essa aqui também é a solução. Só que a derivada segunda desse potencial em relação a H é o próprio M2. Então, esse H igual a zero é um ponto mínimo. Então, quando eu faço isso, né, quando eu fiz a trilevel, quer dizer, fiz a primeira parte da discussão, peguei φ, disse que é V mais H. Então, a derivada segunda calculada em V, ela agora dá positivo. Mas a derivada segunda calculada em V é a mesma coisa que a derivada segunda em relação a H calculada em V. Então, quer dizer, H igual a zero, V igual a V é o mínimo para φ, mas H, o mínimo dele é H igual a zero. Se eu olhar do ponto de vista do H, o mínimo do ponto de vista do φ é V igual a φ, mas do ponto de vista do H é H igual a zero. Só que agora, a presença desse polo aqui está me dizendo que o H não é zero. Então, significa que esse potencial aqui ganhou uma correção, quer dizer, esse gráfico aqui, ele deve estar induzindo uma correção aqui no potencial, vamos chamar, sei lá, de um zeta, uma correção, vamos chamar que ele vai introduzir uma correção, ΔV, que é consequência desse gráfico aqui. E esse ΔV aqui é que vai fazer com que o H passe a ser diferente de zero. O potencial não pode mais ser esse, mas a presença desse termo aqui deve estar me dizendo que apareceu uma correção aqui devido ao efeito de um loop. Então é isso que a gente chama de potencial efetivo.
Quando eu quantizo, então eu peguei o meu sistema a nível clássico, acertei o sistema todo, perturbei em torno do vácuo correto. Aí, quando eu calculo, vou quantizar o meu sistema, quantizo o meu campo H, que é o campo correto, flutuação quântica correta, e computo esse gráfico, ele já vai dar um H diferente de zero. Então ele está me dizendo que, se o H é diferente de zero, então H igual a zero já não é mínimo mais desse sistema. Então o mínimo mudou. O mínimo agora não é mais H igual a zero, é um H diferente de zero. Se o mínimo mudou, então eu penso, se o mínimo mudou é porque houve uma mudança no potencial. Então a gente tem que, quando quantiza, basicamente o que vai acontecer é isso. A gente vai ter o potencial clássico de H, mas agora eu vou ter uma correção, vamos dizer, V1 loop, vamos escrever assim, V1 loop de H. Vai aparecer uma correção que vai mexer no H, vai fazer esse aqui dava mínimo para H igual a zero, agora juntando esses dois aqui, o H é diferente de zero. O H é diferente de zero está subsidiado por esse gráfico aqui sendo um loop. Esse gráfico aqui é a maior indicação de que eu gerei agora uma função de Green de um ponto diferente de zero. Então, isso aqui deve ser o reflexo de que houve essa correção. Então, é isso aqui que a gente vai chamar de potencial efetivo. Então, para eu estudar realmente a quebra espontânea da simetria, eu tenho que ver, na verdade, o potencial efetivo. Por quê? Porque eu tenho que, na verdade, descobrir o que? Eu tenho que descobrir o mínimo do meu sistema. Mas o mínimo do meu sistema muda à medida que eu começo a colocar as correções quânticas, as correções de loop. Então, se eu for, aí eu faço tudo isso. Então, vou para um loop, introduzo essa correção, aí acho o novo H. Então, meu H agora vai ser o novo mínimo, vamos chamar de um V' mais um H'. Então agora eu estou perturbando. Esse cara aqui é o novo mínimo. Então, esse cara aqui, a configuração de vácuo desse vai ser V' mais H'. Muito bem, mas a configuração de vácuo desse, que é dada por isso aqui, é esse V'. Então agora eu vou estar trabalhando com H' que é igual a zero. Beleza? Então, eu agora estou trabalhando, estou pegando essa flutuação, é a flutuação em torno do vácuo já corrigido. Aí eu agora jogo isso de novo, nesse potencial novo. Aí eu vou observar que pode aparecer um gráfico a dois loops, que é esse aqui, ó. Esse vértice aqui é o vértice 3. Esse vértice aqui é o vértice 4. Então eu posso ter realmente esse gráfico a dois loops. Como eu posso ter também esse gráfico aqui a dois loops. Então, eu tenho um tedpolo gerado a dois loops. Então significa, que aqueles gráficos de Feynman estão gerados agora na teoria escrita em função do H'. Eu shiftei, fui a um loop, vi que mudei o vácuo, aí falei, então, a um loop aconteceu isso, então esse gráfico aqui está me obrigando a dizer que o meu H já não é mais a configuração de vácuo. Ele flutuou. Então tem um novo mínimo, está me indicando que esse gráfico aqui, se eu não, H é diferente de zero, ele deveria ser zero, H é diferente de zero, então significa que eu tenho um novo mínimo. Então, vou dizer, H vai ser um V' mais um H'. Esse é o novo mínimo. Mas aí, então, a esse nível, H' é igual a zero. Mas aí eu escrevo toda a teoria agora em torno de H'. Vou ver que vou gerar um gráfico a dois loops, que vai me dizer que H' é diferente de zero. Então, a dois loops, se H' é diferente de zero, e apareceu uma outra correção. Então, vai aparecer aqui uma correção de dois loops, em função do H', eu já escrevi agora tudo em função de H'. Então, a cada ordem perturbativa, eu tenho que ir jogando uma correção do potencial. É isso que a gente vai chamar de potencial efetivo. Agora, a pergunta é, então, vamos voltar, eu estou dando só o feeling do que é o potencial efetivo, para depois a gente formalizar os conceitos através da ação efetiva e do potencial efetivo. Então, qual é a ideia do potencial efetivo? A ideia do potencial efetivo é a gente ver que, quando a gente fixa a teoria em torno de um ground state estável, eu gero uma nova interação. Essa nova interação faz com que as correções quânticas perturbem aquele valor de vácuo inicial.
Então, a cada ordem perturbativa, o próprio vácuo vai mudando. Então, isso significa que a cada ordem perturbativa, se o vácuo muda, eu tenho que acrescentar as correções. Então, a pergunta agora é, será que eu consigo calcular de alguma maneira, será que tem algum procedimento esperto que me permita, por exemplo, calcular quem é essa correção a um loop que vem em cima do potencial? Então, o nosso potencial a nível clássico, depois que eu escrevi o φ em função do H, ele ficou M2H mais FH3 mais lambda H4. Então, tudo bem. Perfeito, a teoria está ok. O mínimo desse sistema é H igual a zero. Aí eu vou começar a quantizar. Então, quando eu calculo esse primeiro gráfico aqui, logo o primeiro gráfico está me dizendo que o H é diferente de zero. Se o H é diferente de zero, significa que H igual a zero já não é mais o mínimo desse potencial por causa desse efeito aqui. Então eu tenho que jogar aqui um V a um loop que depende do H. É isso aqui que vai me dizer. Então, quer dizer, o mínimo disso aqui agora é que é o H diferente de zero. Então, esse H diferente de zero que eu estou encontrando aqui não é o mínimo desse potencial, é o mínimo desse potencial. Agora a pergunta é, será que eu consigo achar isso? Será que tem um método que me permita saber exatamente qual é a forma funcional da correção de um loop que vai dar o potencial, que vai receber o potencial clássico, e aí o mínimo agora disso tudo aqui vai corresponder a esse gráfico aqui. Então esse é o que a gente vai, esse é o nosso propósito, calcular o potencial efetivo, ou seja, calcular o potencial clássico mais isso. Aí depois, quando eu fizer a dois loops, eu vou ter que calcular a correção de dois loops. Então, será que tem um procedimento que feche isso, né? Que eu consiga calcular tudo aqui, todas as correções